Vamos continuar com as explicações do Alter Rebbe sobre a estrutura da nossa oração e o significado mais profundo e místico de cada uma das passagens selecionadas pelos nossos sábios para fazerem parte da nossa liturgia. Então ele estava nos explicando o motivo dos nossos sábios terem intercalado nas bênçãos que precedem a recitação do Shema de manhã, a descrição do serviço divino, do serviço espiritual dos anjos, como os anjos louvam e enaltecem a Deus. Ele nos falou que o objetivo disso é conscientizar a alma animal, de certa forma, reconectar a alma animal à sua fonte e origem, que a sua origem é derivada desses anjos elevados nesse plano espiritual, assim como eles estão lá, estão anulados diante de Deus, fazer com que essa anulação para o divino se reflita também sobre a alma animal, mesmo quando ela está aqui no plano terrestre, incorporada no corpo físico. Aqui o Alter Rebbe agora nos entra em alguns pormenores. Ele descreve mais alguns detalhes dessa passagem da liturgia, da descrição do serviço espiritual dos anjos. Ele vai nos trazer um conceito que é extensamente trazido na Kabbalah, um processo duplo de Ratzon Vashov, um movimento no servir a Deus dos anjos, conforme descrito nos versículos bíblicos, que há um movimento duplo, um vai e vem, ou vai e volta, né? Assim como a pulsação nossa, as batidas do coração vai e vem, assim também no serviço espiritual existe aquilo que é chamado em hebraico de Ratzon Vashov, um vai e volta, né? Vamos ver o que isso significa. O que isso significa em relação aos anjos e o principal, o que isso significa para nós, os seres humanos, né? O que se deriva dos anjos para a nossa implementação aqui no plano terrestre. Então, uma vez que nós vimos como se descreve nessa passagem o amor intenso, a sede e a ânsia dos anjos de se conectarem de forma mais profunda com o divino, o quanto os anjos contemplam a grandeza divina e se anulam diante de Deus, louvando e enaltecendo. Diz o Alter Rebbe, Vehine Malachim. O que acontece então com os anjos após essa contemplação, essa meditação, essa conscientização por parte deles em altíssimo nível, num plano espiritual elevadíssimo? Mahmat Godel Otzem Asagatam. Então, uma vez que é tão grandioso aquilo que eles captam da divindade, aquilo que eles conseguem entender e contemplar, Sheshifan vechayutam nimshach mibchinat shemo levad. Os anjos captam, inclusive, como toda a sua existência, a existência deles, anjos, toda a energia que flui no mundo, tudo isso é derivado apenas de um pequeno reflexo da divindade, do chamado nome de Deus, mas não da essência de Deus. O nome é um reflexo da divindade. Em outras palavras, os anjos eles percebem por um lado a grandeza de Deus e do Criador, e por outro lado a insignificância da criatura. Como todas as criaturas, elas recebem a sua energia vital derivada apenas de um nível chamado nome de Deus, que isso representa apenas e tão somente um pequeno reflexo da divindade. Portanto, se toda a energia vital divina que dá existência e dá vida ao mundo não passa de um pequeno reflexo, então a essência divina, o próprio Deus, ele é Kadosh. Isso significa em hebraico Kadosh, traduz como santo ou sagrado, mas o termo Kadosh significa desvinculado, transcendental. Deus está, quando se fala que ele é Kadosh, ele é completamente elevado, está totalmente acima dos mundos, desvinculado de todos os assuntos do nosso universo. Isso significa que ele é distinto, elevado numa outra categoria inalcançável, totalmente diferente. Então, os anjos captam isso, essa grandeza infinita de Deus, o quanto todas as criaturas são insignificantes, o quanto todas elas são vivificadas
a partir de um mero reflexo da divindade, e o quanto a essência divina está tão mais elevada. Por isso, em consequência dessa conscientização, quando os anjos percebem isso, isso provoca neles, nas palavras do profeta Ezequiel, nessa visão da carruagem, esse movimento de vai e vem, de vai e volta. Então, nas palavras bíblicas da profecia de Ezequiel, assim se fala, esses anjos chamados Chayot HaKodesh, Ratzov, Vashov, eles vão e voltam, vão e voltam. O que significa esse movimento de ir e voltar? Então, ele nos fala, o significado cabalístico disso é que os anjos, uma vez que eles captam toda essa grandeza de Deus, e ao mesmo tempo quão ínfimos são as criaturas, מחמד גודל השגתם בעוצם הבנתם אשר כל חיותם בשפעם הרוחני הם רק מבחינת שמו בלבד, como eles só têm acesso àquele nível que é chamado do nome de Deus, ou seja, um mero reflexo da divindade. Por isso se diz que eles se sentem ainda distantes, eles percebem o quanto tudo aquilo que eles aprenderam, captaram, ainda é ínfimo, é mínimo, né? O quanto eles ainda estão distantes e longe da essência divina. Por quê? Porque eles percebem que Deus, na sua essência, é tão elevado. Se até mesmo o seu nome, entre aspas, que representa esse reflexo divino que está alimentando de energia o mundo e suas criaturas, como nós falamos na reza, Ta Kadosh Veshimcha Kadosh. Tu és santo e teu nome é santo. Até o nome de Deus é transcendental, elevado. Até esse reflexo da divindade. Porque nome, em geral, um ser precisa de nome. Ele não precisa do nome. O nome é para que os outros o chamem pelo nome. Então, quando a gente fala do nome de Deus, isso se refere à atuação de Deus perante as criaturas, perante o universo, que nós o chamamos pelo seu nome. Mas até o nome que representa esse nível de divindade que dá vida, energia, existência ao mundo, isso também é Kadosh, é transcendental e elevado. Mais ainda, Atá Kadosh. Ele, Deus, na sua própria essência, mais ainda. Então, os anjos, ao se aperceberem disso, ao contemplarem, ou vislumbrarem um pouco disso, eles chegam a um nível intenso de paixão, de desejo pela divindade. Isso causa e provoca dentro deles um amor intenso a Deus, com vibração, com entusiasmo, etc. Isso os leva a um nível elevadíssimo de sentimentos a Deus, sentimentos de amor e de temor, temor reverencial a Deus. E isso é chamado, esse processo é chamado pelo profeta de Ratzov Vashov, vai e volta. Vai é a vontade de ir ao encontro de Deus, o amor, a atração por Deus que os anjos sentem ao contemplarem, ao vislumbrarem a grandeza da divindade. Mas ao mesmo tempo eles se retraem e voltam. Então o sentimento de amor está expresso no movimento de ir ao encontro, querer se aproximar, etc. Mas ao mesmo tempo, quando eles percebem essa grandeza infinita, isso os deixa intimidados, isso causa uma volta, não é? uma retração. Isso é o temor a Deus, o temor reverencial. Então, isso que ele nos diz, que esse movimento de Ratzov Vashov, de ir e voltar, simboliza os sentimentos de amor e de temor a Deus. Amor que visa e busca a proximidade, uma aproximação ainda maior, mas depois, quando a criatura se aproxima, mas vê o quão ínfimo, cada vez mais ela percebe o quão ínfima ela é e o quão grande é a divindade, isso causa uma retração, uma volta, um retorno. Esse é o Shov. Ele nos explica mais esse processo, esses movimentos, o Alter Rebbe. Ratzó, o ir de encontro, inclusive a palavra Ratzó vem de Ratz. Ratz significa correr, e também vem da raiz Ratzon. Ratzon é vontade. Quando a pessoa tem vontade, paixão por alguma coisa, então ela corre ao encontro disso, ela corre atrás disso, né? Então esse é o sentimento de Ratzó, de ir ao encontro que os anjos sentem. Então essa ida é com grande fervor e entusiasmo, ou seja, que os anjos sentem uma ânsia de se aproximar,
e mais do que isso, de se absorver dentro da divindade. Então eles correm, ao contemplarem essa grandeza divina, eles correm ao encontro, né? Buscam uma aproximação maior, com um desejo intenso de chegar mais perto, e isso expressa o grande amor a Deus que eles estão sentindo de forma fervorosa, com vibração, com entusiasmo, com uma grande sede por divindade. Porque eles também percebem o quanto eles estão ainda distantes na sua limitação e querem se aproximar mais. Mas daí vem o movimento contrário de retração, de voltar e retornar, o movimento de temor a Deus, quando eles se aproximam um pouco mais e vislumbram mais a grandeza de Deus. Shemachmata irá, então isso os deixa intimidados em função desse temor. Eles se retraem e voltam atrás, conforme está escrito na própria Torá, sobre o que aconteceu com os judeus na hora da revelação no Monte Sinai, da entrega da Torá. Houveram revelações intensas de divindade no Monte Sinai, o povo viu o que viu e recuou. Eles estão intimidados, eles preferiram se posicionar mais distantes. Então esse movimento de chove, de retorno e retração, significa que eles voltam, por assim dizer, ao seu nível, ao seu lugar. Então, esse movimento é derivado do temor a Deus, essa reverência que eles ficam imbuídos dela, que os faz voltar atrás e preferem, não, quem sou eu para me aproximar, ou quem sou eu para estar aqui próximo nesse nível? Ele diz, não, eu vou ficar observando, contemplando de longe. Aqui se explica que, no fundo, o objetivo desse movimento de volta e de retorno não é apenas ficar longe por medo de estar, por reverência, medo, admiração, temor de estar tão próximo da santidade, mas aqui retornar significa também não apenas pelo medo, então a pessoa se afasta, se retrai, mas se fala que a pessoa volta e retorna ao seu nível, a criatura, que são os anjos, ao seu nível, para cumprir o seu papel e desempenhar a sua missão. Seja, a criatura se conscientiza, por mais que ela tenha um grande deleite, um grande prazer com a aproximação, em ir ao encontro, em ir se aproximar, mas essa volta e retorno não é apenas em função do temor, ou de medo da aproximação, mas também é uma volta no sentido de realizar a sua missão. Ou seja, a pessoa não vai buscar aquilo que é prazeroso, espiritualmente falando, para ela, ou a criatura não vai buscar aquilo que é um prazer para ela, mas sim aquilo que é preencher a vontade de Deus. Isso envolve o retorno para atuar naquele seu lugar, condição ou nível original. Enquanto que o movimento de ir ao encontro, essa vontade de se aproximar e se absorver dentro da divindade, sabe? Se absorver na divindade, mas com isso a criatura está se anulando. Em contrapartida, a volta e retorno significa anular-se para a vontade de Deus, que isso é derivado do temor, ou seja, eu não devo buscar apenas saciar o meu amor, mesmo que seja o amor para Deus, mas sim devo temer contrariar a vontade de Deus, já que a vontade de Deus é que eu atue nesse nível onde Ele me colocou, por assim dizer, há uma volta, ou a criatura volta para manter a sua posição e desempenhar a sua missão e o seu papel para o qual foi designada por Deus. Se diz que o Baal Shem Tov, fundador do Hassidismo, antes de começar as suas rezas, ele fazia uma reza. Ele fazia uma reza antes de começar a rezar. A reza anterior às suas rezas, ele pedia a Deus que, quando ele terminasse a reza, ele estivesse ainda no corpo, que ele não embarcasse. Baal Shem Tov rezava com tanto êxtase, com tanta elevação,
que havia esse perigo da sua alma se desconectar do corpo. Por isso, antes da reza, ele pedia a Deus, mas como ele sabia que a finalidade da sua existência não é apenas se deleitar em êxtase espiritual, se absorvendo na divindade, mas sim realizar a sua missão aqui nesse mundo terrestre. Por isso, antes de começar a sua reza, onde ele entrava em transe espiritual muito elevado, ele fazia uma outra prece pedindo a